Tudo bem? Sou Edivaldo Brito e mais uma vez eu venho lhe apresentar a palavra que liberta, a palavra que cura. Esta é a palavra de Deus e nós estaremos hoje meditando na palavra de Deus, dando continuidade à nossa leitura diária, e nós vamos hoje estar usando a Bíblia, conhecida talvez da maioria, que é a Bíblia apologética de estudo. Essa Bíblia aqui, ó, apologética de estudo. Uma Bíblia excelente para você ter na sua biblioteca, tá certo? Então veja bem que essa Bíblia ela foi escrita pelo Instituto Cristão de Pesquisa. Então é um instituto bastante conhecido e reconhecido internacionalmente, e essa tradução aqui é a tradução do João Ferreira de Almeida, corrigida e revista, tá certo? E nós vamos ler alguma coisa aqui, porque a Bíblia Sagrada, onde você abrir, é a palavra de Deus. Deus vai falar com você. Não tem jeito. Não precisa escolher versículo, mas como nós estamos numa sequência da leitura anual, que todo ano nós estudamos a palavra, lemos a palavra de Deus, todo ano a gente lê a Bíblia. Todo ano. Então, hoje nós estaremos meditando no capítulo 20 de 2 Crônicas. 2 Crônicas, que diz: Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. E Ele também vai conceder a você vitória sobre aqueles que se levantam contra você. Não sei o que você está passando nesse dia. Todos nós temos as nossas dificuldades e tem um dia mau para cada um. Eu não sei, às vezes, hoje quem está me ouvindo ou me vendo está num dia mau, mas hoje é o dia da sua vitória, onde é o dia que Deus escolheu para dar a sua vitória da mesma forma que Ele fez com Josafá. 2 Crônicas, capítulo 20, diz assim a palavra de Deus: E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Então, geralmente, hoje é um domingo. Geralmente, o primeiro domingo do mês é um costume das igrejas jejuarem, participar da Santa Ceia, ou da ceia, como queiram falar, que é o mandamento de Deus para todos nós. Jesus, Ele instituiu a ceia, e a gente tem a prática de todo mês a gente participar da ceia do Senhor. Eu te convido, se você não tem participado, volte a participar. E se você tem participado, continue a participar. E se você nunca participou, faça um esforço para participar da ceia do Senhor, que é o alimento que Jesus deixou, este mandamento. É um memorial que Ele deixou, tá certo? Então no versículo 4 diz que: E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. O Senhor, nosso socorro bem presente. Nas suas dificuldades, não vai procurar vizinhos. Talvez se for um vizinho espiritual, de oração, de jejum, tudo bem.
mas vá para o seu quarto e recorra a Deus. Convoque pessoas somente para orar e jejuar. Se for problema, não divulgue. Se for bênção, divulgue. Então também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. De toda a cidade se reúne para buscar a Deus. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reis das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Então, na sua oração, você precisa abrir o seu coração e começar a exaltar a Deus. Elogie Deus, elogie seu pai. Não é isso que as criancinhas fazem quando querem alguma coisa com os pais, não começa a abraçar o pai, adular. E por último, a criança faz o pedido, para você ver a sabedoria. Então começou a elogiar a Deus, exaltar a Deus, não é? E no versículo 7, porventura, ó Deus, não lanças fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu inimigo? E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Aí eu chamo a sua atenção, você que está me vendo ou me ouvindo. Muitas pessoas não querem ir para a casa de Deus. E a casa de Deus foi instituída para as pessoas reunirem. E às vezes nós usamos de subterfúgios as leis anátemas que são criadas para impedir o povo a adorar a Deus, e muitos cristãos estão gostando, estão até usando esses argumentos para não ir para a casa de Deus. Mas eu te convido a você refletir, rever os seus conceitos. Porque no versículo que nós ora acabamos de ler, Deus falando comigo e falando com você, né? Que o povo, ele se reunia, não é? Eles iam para a casa de Deus apresentar a Ele as suas reivindicações, o seu clamor, né? Então você precisa entender, e eu volto a ler novamente este versículo. Se algum mal nos sobrevier, tá aí as dificuldades no mundo, o pessoal com medo do mal, né? Se for espada, está acontecendo aí nos países comunistas, na janela 1040, os cristãos, né, sendo perseguidos, ou se for um juízo, né? Se for juízo da parte de Deus, glória a Deus, mas se for juízo do homem, leis anátemas para perseguir os cristãos, fechar a igreja, se for uma peste, seja o que for que esteja acontecendo, vírus, ou se for fome, né? Porque muitas pessoas estão perdendo emprego, fechando empresas, e às vezes começa a padecer necessidade, em alguns lugares já está tendo até fome. Nós, aí fala, eu e você, nós nos apresentaremos diante desta casa. Qual casa? A igreja. A igreja. E diante de ti. Diante de ti quem? De Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Pois teu nome está nesta casa. Que casa? Igreja. Congregação. E clamaremos a ti na nossa angústia. Clamaremos, está no plural, o povo reunido clamando a Deus. E tu nos ouvirás e livrarás. Mas o povo precisa estar unido, reunido. E Deus vai nos ouvir
e Deus vai nos dar livramento. Agora, pois eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitistes passar Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora das tuas heranças que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, pois os nossos olhos estão postos em ti. Olha o povo orando, o povo clamando, dentro da igreja, dentro da congregação, dentro da casa de Deus. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, posição de guerra. Os cristãos hoje, a maioria acha que está no cinema. Entra na igreja, senta, entra calado e sai mudo. Às vezes não tem coragem de exaltar o Senhor com as palmas, pede para ficar em pé, não fica. É como o cinema, vou ali assistir um filme e pronto, e vou embora, não pode conversar, não pode glorificar, não pode falar nada. Mas, olha, e todo Judá estava de pé perante o Senhor. Ah, pastor, mas isso é forma figurativa. Entenda como quiser, mas o povo estava de pé perante o Senhor, como também as suas crianças. As crianças não estavam dormindo, as crianças não estavam no celular dentro da congregação, não, estavam de pé. As crianças estavam de pé adorando a Deus, não estavam dormindo, nem cochilando, né, nem no celular, nem brincando, estavam de pé. E as mulheres e os seus filhos, todos de pé perante o Senhor na congregação. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, no meio da igreja, né? Sobre Jaazil, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Cadê os levitas da igreja? Onde estão os levitas? E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de quem? De Deus. A peleja não é sua. A guerra não é sua, é de Deus. Vá para a igreja, vai para a congregação, vai orar, vai jejuar, vai estudar a palavra, vai reunir, koinonia, reunião de pessoas para adorar o mesmo Deus, o Deus que salva, que liberta e cura. Então a guerra não é sua, a guerra é Deus que vai guerrear por você, é Deus. Então amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Zir, e os achareis no fim do vale diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Está ouvindo? Entenda o que Deus está falando com você através dessa mensagem. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco. Não é ficar andando para lá e para cá sem prestar atenção no que o Espírito Santo está falando. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. O Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. Olha, um rei prostrando com o rosto em terra. E hoje muitos de nós não oramos mais na igreja. Ah, modernidade, não pode mais orar na igreja, não pode mais ajoelhar, não pode mais glorificar. O rei estava com o rosto em terra. E todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando. O vizinho começou com barulho, eu não tenho acústica aqui, mas vamos lá, que Deus tenha misericórdia. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas para louvar ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros,
crede nos seus profetas e prosperarei. Eu estou aqui como profeta de Deus, te transmitindo a palavra, e se você confiar, você vai prosperar. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. Cadê os cantores? Que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque sua benignidade dura para sempre. Louvar o Senhor. E quando começaram a cantar, cadê os cantores? E a louvar, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Às vezes é preciso só louvar, só adorar, o resto é com Deus, tá certo? Adorem em espírito e em verdade, pois Deus ainda procura os verdadeiros adoradores. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir-se. Nisso chegou a Judá, atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Olha o que Deus faz. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não puderam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Olha, louvaram o Senhor, pois isso chamaram aquele lugar o Vale de Beraca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e Jerusalém, Josafá à frente deles, e tornaram Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. E vieram Jerusalém com saltérios, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. Para onde? Para a casa do Senhor, para a igreja, para a congregação. E veio o temor do Senhor sobre todos os reis daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o rei de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. O seu Deus, o nosso Deus, o meu Deus. E Josafá reinou sobre Judá, era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém, e o nome de sua mãe era Zuba, filha de Sile. E andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor, nosso Deus, nosso Salvador. Contudo, os altos não foram tirados, porque o povo não tinha ainda disposto o seu coração para com o Deus de seus pais. Ora, os restantes dos atos de Josafá, assim desde os primeiros até os últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Anani, que as inseriu no livro dos reis de Israel. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou a Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade, e aliou-se com ele para fazer navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezim-Gebor. Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. É isso que Deus faz. Deus te abençoa, depois você desvia. Deus te abençoa, depois você vira as costas para Deus. Deus te abençoa, depois você faz alianças escusas, abandona a congregação, abandona a igreja, abandona os irmãos. O que Deus vai fazer com você? Vai tratar com você. Então essa é a palavra de Deus, tá certo? Então eu finalizo, que Deus continue te abençoando, e esta é a palavra. Esta é a palavra. Medite nela dia e noite. Esta é a palavra. Muito obrigado, eu me despeço de você e até o próximo vídeo. Deixe o seu like, curta, compartilhe, que Deus te abençoe. Convide seus amigos a participar. Um grande abraço, eu sou Edivaldo Brito, um beijo no seu coração. Essa é a palavra de Deus para você. Até o próximo vídeo. Grande abraço.